vamos recomeçar os trabalhos aqui, por que não, com uma versão talvez um pouco mais polêmica, mas necessária, do nosso Bom Dia Pra Quem? E o nosso Bom Dia de hoje vai para você que, assim como eu, mora no país da posição 69. Mas calma, meu amigo e minha amiga. Não, nós estamos falando de temas impróprios para vocês que estão nos acompanhando nesse horário matinal, mas sim da posição vergonhosa do Brasil no ranking mundial de QI médio. Ocupamos o humilhante 69º lugar, com uma média de apenas 83 pontos no famoso quociente de inteligência, ou, como agora estamos conhecidos nas redes, o país do QI 83. Qualquer burrice que aparece na internet já é debochada com isso é tão QI 83? Fecha aspas. Olha, enquanto Hong Kong, Japão e Singapura lideram o desenvolvimento com QIs acima de 106, nós estamos aqui achando que somos espertos, mas atolados em uma maré de ignorância. O cérebro precisa de estímulo, não de vídeos do TikTok ensinando como furar fila ou memes de WhatsApp espalhando fake news sobre o suco de quiabo que cura diabetes. Os testes de QI avaliam capacidades intelectuais básicas, como o domínio do idioma, matemática, ciência e raciocínio lógico. No Brasil, porém, a combinação de um sistema escolar falido com reality shows a todo vapor e mega influenciadores de conteúdo raso igual uma poça d'água não nos dá muitas esperanças. Como ter um bom dia, então, em um país onde o QI médio é uma piada de mau gosto? Roberto Campos, nosso querido Bob Fields, atualíssimo nos anos 80, disse, abre aspas, a burrice no Brasil tem um passado glorioso e um futuro promissor, fecha aspas. Parece que estamos presos no dilema de Sísifo, condenados a carregar a pedra da ignorância até o topo da montanha só para vê-la rolar depois de volta, nos esmagando mais uma vez, e assim seguimos, achando que somos o povo mais esperto, mais malandro e mais criativo do mundo, enquanto o mundo inteiro só ri de nós. Mas, claro, essa é só a minha humilde opinião, eu quero ouvir aqui dos meus pares, lógico. Jess, é por aí, essa mania pegou na internet. Qualquer burrice boiando aí nas mídias sociais ou antissociais, todo mundo tá falando, isso é tão QI 83, QI 83. O que você acha que é QI 83, então, seguindo essa lógica? QI 83, para mim, é continuar fazendo os mesmos erros sempre, esperando resultados diferentes, né? Que também é uma célebre frase. E eu acho que o brasileiro nem é só sobre QI, mas muitas vezes nós vemos esse erro se repetindo, principalmente na vida política. E eu acho que isso é, sim, QI 83. Mas vale lembrar que QI não é tudo e que hoje, André, tem muita gente que fala que esse tipo de teste é obsoleto. Mas que, de fato, a falta de investimento que a gente tem na educação, a falta de investimento que a gente tem na leitura e a falta de atenção que nós damos para essas atividades, principalmente na criação de novas crianças, de uma nova categoria de líderes, com certeza prejudica com o nosso desenvolvimento, o nosso aparato tecnológico, a nossa desenvoltura, e que a gente precisa combater isso aí, tá? Tem muitos especialistas, meu querido Mota, dizendo que até um QI mais baixo acaba sendo um terreno fértil para comportamentos ali intempestivos, para essa loucura toda e essa burrice e pobreza moral ética que tem tantos golpistas aí no país do Tigrinho, mostrando as suas garras, os seus dentes, com seus golpes dia após dia. Você acha que tem uma correlação nesse sentido? Praticamente já fez o meu comentário. É um privilégio trabalhar com você. Você falou aí, né, quais são os fatores que influenciam o QI, domínio de idioma, raciocínio lógico, habilidade em matemática, tudo o que o nosso sistema escolar não ensina. O sistema escolar brasileiro ensina revolta contra esse sistema que está aí. O ensino brasileiro ensina aos alunos os direitos que eles têm, ou seja, ensina a depender do Estado. Eu vou lembrar, em 2011... um mini escândalo que aconteceu quando um livro que era distribuído, um livro usado no sistema escolar, tinha a frase: os livros mais interessantes estão emprestados. E o livro dizia que isso era uma forma normal de se falar, era um dos falares, que não existe essa coisa de falar certo. Um povo que não domina o seu idioma é um povo que não sabe pensar, porque a linguagem é um instrumento básico do raciocínio. Se você não sabe raciocinar, você não consegue aplicar a lógica. E aí você é vítima de qualquer besteira que vendem para você. Você é um instrumento a ser usado por todo tipo de picaretas na política. E essa é a explicação, Marinho, dessa medida tão ruim da inteligência média do brasileiro.
E isso aqui não é para a gente generalizar e ser, violar essas pessoas ou tentar ser chato com essas pessoas que realmente, tecnicamente falando, os médicos dizem, meu caro Diogo da Luz, que pessoas que possuem um QI ali na faixa dos 80, em comparação com os que possuem QI na casa dos 90 ou 100 e além, tem uma disposição 200 vezes maior para até serem mais violentos, muito mais influenciáveis, muito mais propensos a desenvolverem quadros somáticos ali. É uma loucura. O que você acha? Sem dúvida, mas 83, Marinho, é o QI do Estado brasileiro, que entra governo, sai governo, só cria dificuldades para a evolução do seu povo. Gasta uma fortuna com educação e praticamente nem as 4 operações básicas da matemática e a escrita do português conseguem ensinar de verdade. Essa é a realidade brasileira. E outra, cria dificuldades até para a instalação de tubulação de esgoto. Num país que tem muito mais celulares do que pessoas e que a conta de um celular é baratíssima, como pode até hoje os governos criarem tantos entraves para a colocação de um cano de esgoto no chão? E uma criança forma o seu cérebro justamente até os 3 anos de idade. Basta uma diarreia que ela pegue e demore um pouco para vir o tratamento, que isso pode afetar definitivamente o cérebro da pessoa, o desenvolvimento dela. Basta isso e acontece com gigantesca frequência. As pessoas, por terem de conviver com esgoto na porta de casa, têm seus cérebros abalados e o QI fica muito mais baixo. Pepe, a gente quer muito te ouvir também aqui, rapidamente aqui, a questão do Darcy Ribeiro, que dizia até que a crise da educação no Brasil não é um acaso, né? É quase que um projeto, tem método por trás dessa perpetuação da ignorância generalizada. Claro que o Brasil é um celeiro de mentes brilhantes e tem que ser exaltadas, e é muito mais fácil destacar aqui, talvez, do que na média do que dos outros países que valorizam de fato a educação. O que você acha? Não, a educação tem que ser valorizada, é claro. E o Darcy Ribeiro, ele era um dos defensores da educação bem aplicada e bem implementada. Agora, utilizar o QI, né, como algo definitivo é um absurdo, né? O coeficiente de inteligência é algo que não é utilizado nem da década de 70, 60, né? Como algo confiável, né? É bom lembrar que... Eu lembro que o teste de QI era utilizado de forma completamente errada e equivocada para tentar provar a superioridade de uma raça e de um grupo em detrimento de outros. Eu lembro que em 1920, nos Estados Unidos, né, a Suprema Corte dos Estados Unidos, no momento sombrio dela, autorizava a esterilização de crianças de baixo QI. Eu lembro que o Hitler, na Argentina, na Alemanha nazista, ele autorizava, né, morte, né, extermínio de pessoas e crianças com QI baixo, né? Então esse conceito de QI está completamente equivocado, completamente errado, completamente ultrapassado. Hoje em dia, QI, né, inteligência, tem uma conceito e multidefinição. Não só inteligência no sentido tradicional, tem inteligência emocional, tem inteligência espacial, tem inteligência de se relacionar com outra pessoa. Às vezes uma pessoa com QI elevadíssimo não consegue sair do quarto, não consegue sair de casa, se isola do mundo, né? Isso não é uma inteligência que eu acho saudável também. Então, você utilizar o QI do povo brasileiro, né, numa média, eu nem sei como é que foi estipulada e como é que foi avaliada, de modo a você falar que o povo do Brasil é burro, o povo do Brasil é ignorante comparado com outras potências e com outros países, é um erro, é um equívoco, né? E eu não aceito esse tipo de argumento contra o Brasil. É o tal complexo de vira-lata. Nossa, nós estamos atrás da Singapura, estamos atrás do Japão, estamos atrás dos países europeus. Pelo amor de Deus, o brasileiro é inteligente, sim. Vamos dividir as coisas. Vamos dividir as coisas. Pera lá um pouquinho. É claro que existem outras dimensões de inteligência, que tudo isso precisa ser valorizado, que os aspectos socioemocionais são fundamentais, mas a gente não pode tentar tapar o sol com a peneira. Tem nada a ver a situação do sistema educacional brasileiro é uma vergonha. Tem, inclusive, um levantamento do professor Ricardo Paz de Barros, mas a gente está falando sobre... O que tem a ver com educação? A gente está falando sobre educação. Sim. Não, está falando sobre o QI. Vamos conceder aqui, então, vamos conceder um cenário. O PP está certo, é um modelo obsoleto, retrógrado, até com herança eugenista, de acordo com ele. Esquece o QI. Mas o que ele revela? Porque todos os outros países também são avaliados. E algo tem que ser depreendido desse levantamento. De forma isolada, não revela nada. Extraído. Infelizmente, eu vou ter que fazer um rápido break para quem está nos escutando aqui, sintonizado na Rede Jovem Pan de Rádio. Debate bom, debate agitado, quente, acalorado para você sempre aqui no nosso Morning Show. Daqui a pouquinho a gente está de volta com uma baita de uma entrevista, você não vai querer perder.
Então, voltando só para a gente dar números finais aqui, claro. Eu queria trazer só um ponto. Diogo, e a gente segue em frente. Porque o desempenho do Brasil nos índices internacionais de qualidade da educação também é muito parecido. A gente está nas últimas posições. E tem um levantamento que é ainda mais escandaloso, que faz a seguinte comparação. Quando você cruza o investimento em educação sobre o PIB com o que desempenha o sistema educacional, nós chegamos à estapafúrdia marca de termos o pior sistema educacional do mundo em relação a custo-benefício. Nós somos o que relativamente mais gasta e menos entrega em termos de aprendizado dos estudantes. E isso é algo que não é complexo de vira-lata. Pelo contrário, é o que nós precisamos olhar e colocar o dedo na ferida para termos alguma chance de prosperidade. E aí eu quero te perguntar, Diogo, vamos ainda assim conceder que o QI pode ser uma métrica obsoleta, antiga, ultrapassada? Japão, em primeiro lugar, Taiwan em segundo, Singapura em terceiro, Hong Kong em quarto, China em quinto, em outro levantamento parecido com esse que a gente citou. Enfim, você acha que tem uma correlação com o QI e o desenvolvimento econômico e a prosperidade de uma sociedade? A sua fala já mostra isso, né? E fica muito claro para mim que a melhor definição que eu já vi de inteligência é a capacidade de atingir seus objetivos. Isso aí não é medido pelo QI, mas o QI mede a capacidade da pessoa de compreender e resolver os problemas. Isso mede perfeitamente. E, nesse aspecto, ele é válido, sim. E o Brasil está numa lamentável posição e esse é um dos impedimentos para o progresso, sem dúvida. Pepe, meu bom, prometo revisitar esse tema aqui, que acho que até o teu contraponto acabou gerando uma discussão bem necessária para a gente trazer. Quer fazer um rápido comentário antes de a gente seguir? Podemos seguir em frente, então?